Confissão de Fé de Westminster. Vamos aqui trazer aqui algumas observações, trazer aqui algumas colocações e, por fim, nós vamos fazer aqui as considerações finais aqui desse estudo nosso. O capítulo 6 da Confissão, eu não preparei o slide na última vez, né? Então, eu estava acompanhando ali, mas dessa vez eu não fiz. Eu vou fazer uma leitura aqui e a gente vai acompanhando na medida do andamento aqui. Eu vou fazendo essa leitura para ficar bem claro aí para a gente. Capítulo 6 da Confissão, quem tem ali, tá? Pode acompanhar com a gente. Capítulo 6, seção 6, diz assim: todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da lei, da justa lei de Deus, e a ela contrária, torna, pela sua própria natureza, culpado o pecador. E por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. E, portanto, sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe esse estudo, para glória do seu nome. Pai Santo, nós nos achegamos a Ti, nosso coração, na completa expectativa de que o Senhor, Deus, nos instrua. Pedimos, ó Deus, que a nossa mente seja direcionada pelo ensino que a Tua Palavra dá a cada um de nós, a Tua Palavra tem nos ensinado. E quando falamos desses documentos, nós estamos falando daqueles documentos que expressam o ensino fiel da Sua Palavra. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe para que possamos aplicar esse entendimento da Sua Palavra no dever santo e piedoso que te honra. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Nessa sessão que conclui aí, encerra o capítulo 6, nós vamos perceber claramente, vai ficar bem claro aqui, porque nós vamos dar alguns links aqui, que o pecado atual, ou os atos pecaminosos, eles são decorrentes do pecado original e que ele tem esse mesmo princípio. A ideia é como um motor, como esse motor que faz girar, que põe em movimento essa engrenagem agora quebrada, né, desencadeando aí então essa série de pecados. Primeira coisa que nós precisamos dizer aqui, e linkando aí aquilo que a gente falou na última aula sobre essa sessão aqui, que o comer do fruto de nossos primeiros pais envolveu a total rejeição da autoridade de Deus sobre a raça humana. A gente conversou, a gente falou aqui dessa questão de que nós estávamos ali, né? Adão, como nosso representante legal, o cabeça federal da raça, estava ali presente. Então o pecado de Adão ele é atribuído, né? Ele é passado para todos os seus descendentes, aqueles que viriam a partir dele, né? Então, não sei quem fala isso, não me recordo, ele fala que Adão era toda a humanidade que existia, que a partir dele que vem, então toda a humanidade que existia estava ali. Então, o ponto aqui que a gente precisa partir para que a gente compreenda essa última sessão é que esse comer ali do fruto envolveu a total rejeição da autoridade de Deus sobre a raça humana. E os pecados decorrentes desse envolve acreditar na mentira de Satanás em detrimento da verdade de Deus. Aquilo que Deus havia estabelecido, como sua vontade, como sua palavra, como sua lei. A gente conversou sobre isso na última também, né? Com sua lei estabelecida ali. Ao dar ouvidos a Satanás, a gente até falou sobre aquele comentário bem perspicaz, né, bem pontuado de Calvino, né, falando ali sobre o que envolvia esse acreditar ali
do homem, na mentira de Satanás, e desprezar a verdade de Deus. Então tudo isso aí envolve essa realidade de acreditar, de dar crédito à mentira em detrimento da verdade de Deus. Então, o pecado atual, na verdade, ele está intrinsecamente relacionado ao mesmo princípio do pecado original, de acreditar numa mentira e não na verdade revelada de Deus. E, consequentemente, todo e qualquer pecado é absolutamente digno de ira e maldição de Deus. E a gente vai observar aqui, a gente vai ver aqui logo nesse princípio, que não somente aqui, né, mas também no porvir. Porque em última instância é isso aqui que está em jogo, gente. É isso aqui que está em xeque. Em última instância, o que está em xeque é a autoridade de Deus. Por que é importante a gente dar ênfase aqui, enfatizar isso? Né? Porque o pecado, em sua raiz, né, ele não somente despreza o Criador, e isso que a gente precisa pegar aqui, né, perceber aqui, ele não somente despreza o Criador, mas ele se rebela, né, ele se põe rebeldemente contra, né, ele se coloca contra, ele se opõe rebeldemente à soberania de Deus, né? E a bondade de Deus, a justiça de Deus, a santidade, a sabedoria, o amor expresso na lei de Deus, quando Deus estabelece o homem no jardim e diz: não coma. Todo o resto, vocês podem comer livremente, mas claro, conhecimento do bem e do mal, não. Então, se a gente olhar isso aqui, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que ele não somente é uma questão de desprezar, mas ele é uma rebelião, ele é algo posicionado contra essa soberania de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, vamos abrir aí a primeira carta de João, 1 de João 3. A gente vai começar a trabalhar isso aqui, a gente vai perceber como isso acontece. 1 de João 3, 4. Isso. 1 de João 3, 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É interessante se a gente notar aqui o termo empregado pelo apóstolo aqui para transgressão, ou esse transgredir, quando ele usa aí todo aquele que pratica o pecado também transgride. Se nós formos trazer esse termo literalmente, se nós fôssemos trazer a termos literais, nós podíamos traduzi-lo como uma tentativa de existência sem lei. Se fôssemos trazer literalmente esse termo, é como se ele estivesse dizendo assim, dessa tentativa de uma existência sem lei. O que o apóstolo então ele está tentando, o que o apóstolo está dizendo aqui é que a essência do pecado é ilegalidade, né? Ou seja, o pecado ele não é apenas uma falha negativa, como muitos colocam, como muitos observam e tentam perceber o pecado apenas dentro dessa perspectiva, de uma falha negativa. Mas não, o pecado é essencialmente uma ativa rebelião contra a vontade de Deus e uma violação consciente e objetiva da sua santa lei. Ele não é apenas uma falha negativa, não. Ele é essa ativa rebelião contra Deus. E o retrato que nós podemos ver aqui, que nós observamos aqui, é esse: o pecado original como esse motor fonte, né? Como essa raiz de onde procedem todos os outros pecados. E é interessante notar que, embora ele se expresse exteriormente de muitas formas e maneiras, sua atitude interior e primária é essa rebelião contra Deus. É esse ódio
declarado, é esse ódio contra Deus. É esse ódio, pode falar. É interessante você falar sobre isso. Anteriormente você fez uma observação que a transgressão da lei é tudo isso mesmo. Você falou anteriormente. Rebeldia, você está indo contra a soberania, o amor, você está indo contra a bondade, porque essas coisas estão expressas na lei. Uma coisa interessante também é você pensar que ao transgredir uma lei, você está estabelecendo outra. Sim. Não existe essa questão anômica, ou seja, uma questão sem lei. Quando você transgride uma lei, você está estabelecendo a sua lei. Vai imprimir a própria lei. Por exemplo, quando eu sou muito crítico com relação aos sinais de trânsito. Algum sinal de trânsito, na minha rua tem alguns sinais que não servem para nada. Aí eu falei assim, poxa, o que deveria ter aqui? Um sinal amarelo. Não há necessidade de um sinal vermelho e um verde aqui. Um amarelo, porque você passa naquela via não é tão movimentada, né? E você vê, assim, não tem lógica. Né? Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que aquela pessoa que fez a cadeia não sabe de nada. Aquela pessoa que não conhece aquele lugar. Eu estou, de uma certa forma, indo contra o conhecimento dele a respeito daquela realidade. Né? Quer dizer, eu estou quebrando uma lei, eu não estou sem lei, eu estou estabelecendo a minha. Né? Então, quando você transgride a lei, você está estabelecendo uma outra lei, que Paulo chama de a lei do pecado da morte. Né? E aí você, nessa perspectiva, você aí entra no que você falou, você está desprezando a bondade, a sabedoria de Deus, porque Ele criou aquilo daquela forma, né? E você está rejeitando aquela lei e estabelecendo a sua. É interessante isso. Interessante. Né? É para esse ponto, né? É para essa questão que nós estamos apontando, exatamente isso. Nunca é algo isento, né? Sempre tem essa questão, ao se rejeitar, se quer imprimir, né? Se colocar essa questão. E o ponto aqui, continuando aqui, falando sobre essa atitude interna, interior, né? Primária de rebelião contra Deus, ela expressa esse ódio, né? Da nossa natureza caída lá contra Deus. E a Escritura ela vai nos mostrar esse ódio da nossa natureza caída contra essa palavra de Deus, a fim de que, desprezando, né, a gente disse, estabeleceu essa realidade, né, de que o pecado ele é essa tentativa de viver de uma existência sem lei. A gente vai conversar sobre isso mais à frente. E a Escritura vai nos mostrar que isso tem a ver com esse ódio, tá? Esse ódio nosso, a palavra de Deus, a lei de Deus estabelecida. E embora a gente tenha dificuldade, nós temos essa dificuldade. A gente percebe isso claramente quando a gente coloca isso diante, propõe isso diante de nós e trabalharmos isso, esse ódio da nossa natureza contra Deus. A gente tem dificuldade de lidar com essa realidade de admitirmos que naturalmente odiamos a Deus. Naturalmente odiamos a Deus e essa é uma condição real. E essa reação de negarmos esse ódio a Deus, que a nossa natureza caída nutre, já é um efeito mortífero do pecado. Essa reação desse ódio a Deus, ela já é um efeito mortífero do pecado, tentando nos anestesiar e cauterizar a nossa mente para negarmos o nosso estado de inimizade contra Deus. E admitirmos de fato que somos inimigos de Deus, que odiamos Deus naturalmente. Eu queria ver com vocês Romanos 1. Romanos 1, abra Romanos 1. Olha como Paulo descreve essa condição. Olha que interessante. Romanos 1, 28. A gente vai fazer essa leitura aqui até o 32, mas eu queria chamar a atenção para um ponto aqui. Ele diz assim: e por haver desprezado, Romanos 1, 28,
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, são difamadores, caluniadores. Olha o termo aí, olha a questão. Aborrecidos de Deus. Aborrecidos de Deus. A tradução aqui, se fôssemos também fazer essa questão literal mais apropriada aqui, seria ódio. Esse odiar a Deus. Por quê? E por que isso aqui está aqui? Essa palavra grega aqui retrata o homem que odeia a Deus porque sabe que Deus é um estorvo em seu caminho de licenciosidade. Porque sabe que Deus é um estorvo. E exato, se você olhar lá para aquele ambiente da tentação, você vai ver exatamente isso. A proposta que é lançada para o homem ali e que leva ele à queda. É dessa tentativa de autonomia, de que o homem seja desligado de Deus para que ele imprima a sua própria condução, se desligar dessa lei de Deus, que é santa, perfeita, para que ele então dite, passe a ditar como isso tem que ser. Um comentarista ele diz que se isso fosse possível, o homem de bom grado eliminaria Deus. Se ele pudesse, eliminaria Deus, pois para ele, o mundo sem Deus lhe abriria um caminho para a sua pecaminosidade, para o seu estado depravado, seu estado de rebelião contra Deus. Exatamente isso que ocorre no Éden. E o que vem depois é o replicar disso para toda a raça. São os que a gente chama os repiques dessa morte produzindo mais morte ainda. É interessante, né? Não é uma questão estática, é uma questão meramente estática, uma morte que termina ali e ela não é a ideia do ensino bíblico sobre isso é morrendo morrerás. É uma morte que ela continua a produzir esse efeito de morte. O caminho do pecado é mais pecado ainda, é sempre mais pecado ainda, levando a essa condição. E esse é o apontamento aqui. A morte, ela é essa testemunha inegável de que nós viemos de lá, de que perdemos a nossa justiça e retidão em Adão, e ela já nos aponta aí, sem a obra de Cristo, todo homem está eternamente perdido. É isso que a nossa confissão de fé nos ensina nessa primeira parte. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado e pecador. E seguindo a confissão aí, na segunda parte, nós temos: e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. A pergunta, ligando isso aí, a pergunta 152 do Catecismo Maior, nosso catecismo, ela vai colocar, ela questiona o que cada pecado merece da parte de Deus. E a resposta basicamente essa. Todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, a bondade e a santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado senão pelo sangue de Cristo. Como nós, pergunta que é essa, como nós então devemos entender essa ira? E como nós devemos entender essa maldição? Antes de tudo, é interessante a gente ver que a ira de Deus ela é diferente da pecaminosa raiva humana. Ela é diferente da nossa dessa raiva humana. E embora, isso é importante, embora possa haver uma indignação legítima, a ira humana é, na maioria das vezes, injusta.
né? Porque ela é banhada de vaidade, de orgulho, né? Malícia, egoísmo. Deus está isento de tudo isso. Deus está isento de tudo isso. A ira de Deus, ela é essa hostilidade santa contra o mal. Essa hostilidade santa contra o mal é a manifestação da sua santa natureza contra o pecado e o seu justo julgamento contra o mal. Tá? A gente não pode tentar colocar ou entender essa questão aqui como uma mera raiva humana. Né? Deus não perde a paciência como nós perdemos. Né? Não, Deus não age por impulso como nós agimos em determinados momentos. E aí entra que o inferno, né, representa a justa ira de Deus. Né? Justa e santa. Né? Justa e santa. Jamais vai poder ter uma visão errada disso, dizer que... Sim, a gente vai colocar, está trabalhando isso aqui, por quê? Vai chegar aí na frente alguém, quando a gente conversa sobre isso, a gente fala sobre isso, naturalmente nessa análise distorcida nossa de justiça, vai tentar olhar para Deus e fazer um julgamento de Deus que não é justo. Por quê? Parte do princípio de que o homem é bom. Lembra? Da última fala, parte desse princípio de desconsiderar que o pecado é, antes de tudo, essa rebelião contra Deus, de tentar matar Deus, tirar dele, eliminar Deus, para que então ele possa imprimir a sua condição, os seus critérios. E é por isso que nós vamos olhar, né, para esse julgamento, para essa punição do pecado, o inferno, como justo. Como algo justo da parte de Deus. Por quê? Parte de sua natureza, nós vamos ver isso aqui. Então a ira de Deus é a sua justa resposta contra a impiedosa rebelião humana. Se nós desconsiderarmos a doutrina da depravação total, se nós desconsiderarmos a queda, Gênesis 3, e gente, não se enganem, existe ainda nos nossos dias, né? Existe, não podemos ser inocentes, né, de desconsiderar isso. Existe uma linha forte nos nossos dias, vindo aí do liberalismo teológico, de que Gênesis 3 não é literal, é um conto, é uma história, é algo que não é bem assim. Se a gente desconsiderar Gênesis 3, né, se a gente desconsiderar a história da origem, onde o homem é criado bom, Deus comunica a sua imagem, e no final ele vê que tudo é muito bom, então ele pega e transgride a lei de Deus, e ele põe em miséria total, e impõe essa condição sobre a raça, aí a gente vai ter problema, né? Nessa questão de considerar, de olhar para a doutrina, né? Falar do inferno, falar dessa ira de Deus e da justa retribuição. Veja como Paulo, esse negócio é comigo, eu não sei o que é isso. Ele sempre faz assim. Eu acho que ele, durante o tempo ele vai, depois ele melhorou. Veja como Paulo, abra Romanos 1, né? Já está em Romanos, volta aí, 18. Olha a quem que Paulo atribui essa revelação da ira de Deus. E vamos olhar aqui, vamos gastar um tempinho aqui nisso. Olha aí, Romanos 1, verso 18. Paulo vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O comentarista William Hendricks, comentando esse texto, ele diz que a palavra impiedade aponta para o pecado como ausência de reverência por Deus, enquanto injustiça como ausência de reverência por suas ordenanças, sua santa lei. Ponto aqui é que a ira de Deus, e a gente observa isso nitidamente,
A ira de Deus, ela não se manifesta no vácuo contra impiedade e injustiça, mas ela se manifesta contra toda impiedade e injustiça daqueles, o ponto aqui é esse, daqueles que suprimem a verdade pela justiça. Ou seja, o termo aí que é empregado no texto que a gente leu é perversão dos homens, impiedade e perversão dos homens. Pergunta, quais homens? Quais homens? Todos os homens. A questão aqui é que todos os homens nascem com essa aptidão inata de impiedade e injustiça, de desonrar a Deus e a sua palavra. Essa foi a condição herdada em Adão, esse pecado original. Isso coloca no ser humano, né? Ele nasce nessa condição. Nasce. Isso está ali. Né? Então, esse é o ponto aqui que a gente não pode deixar de considerar. O problema não está só no fato de cometerem o mal, embora conheçam a verdade, mas sim em terem tomado uma decisão de viverem para si mesmos, em vez de para Deus. Nisso consiste essa desonra humana, assim como consiste essa desonra. Assim todos os homens nascem culpados do pecado de Adão e, consequentemente, sob a merecida ira de Deus. Teve uma situação em que alguém chegou até mim para conversar, né? Eu não lembro qual era a situação, qual era o momento, mas vocês não estavam falando sobre a questão da depravação total, sobre essa questão da imputação do pecado de Adão sobre a raça. Alguém chegou para conversar comigo e eu vi ali não uma intenção de contrapor, sabe? Aquela questão que você não está disposto a aprender, mas alguém que queria entender essa questão. Eu gastei um tempo falando sobre isso, né? Falando aí sobre por que eu sou culpado do pecado de Adão. Por que alguém nasce e ela é culpada, né? E a questão que foi como colocada é exatamente essa. Se eu estivesse lá, eu não faria isso. Mas eu tinha que ter minha chance. Veja como a análise está equivocada da coisa. Se a gente partir dos pressupostos errados, se a gente partir desses pressupostos errados, naturalmente as perguntas serão erradas, não serão cabidas, né? Serão perguntas descabidas e, consequentemente, as respostas serão falsas, serão respostas mentirosas, que vai conter mentiras, né? Ou um falso ensino. Eu gastei esse tempo com eles, explicando essa questão. Eu lembro que eu comentei, então você também não poderia, ninguém poderia ser salvo. Ninguém poderia ser salvo. Porque Cristo, a justiça de Cristo, ela é imputada sobre aqueles também. Ninguém faz nada para a sua salvação, ninguém fez alguma obra, então por isso, por essa sua própria obra, ela pode ser salva. A gente conversando sobre isso, a gente chegou nesse denominador, né? Eu creio que eu consegui trazer esse esclarecimento. Mas o ponto é esse, é deixar isso claro, que todo homem nasce culpado do pecado de Adão, consequentemente sob a merecida ira de Deus. E aí, um puritano chamado Thomas Godwin, ele faz algo que diz algo que é um tanto escandaloso para muitos. Quando a gente está conversando sobre essa realidade aqui, ele diz que até mesmo os eleitos estão debaixo da ira de Deus até que creiam. Até que creiam. Abra Efésios 2:3, que é a base que ele argumenta sobre isso. Efésios 2:3. Está falando aqui
essa realidade que todos nós vivíamos antes de Cristo. E ele diz aí no verso 3, entre os quais, vamos ler do 1. Ele já começa com esse pressuposto dessa morte, tá? Dessa morte que é imputada a todos os homens. Então, ele já parte desse princípio. Ele vos deu vida, ora, só recebe vida quem está morto. Um vivo não pode ganhar uma vida estando vivo. Então ele já parte desse pressuposto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o verso 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Está se colocando, né, nessa questão. Então, o puritano ele vai dizer exatamente isso. Deus julga, né, citando ele aqui, Deus julga e declara que até que se arrependam e creiam, seus eleitos são ímpios e injustificados. Até que essa graça no tempo, né, traga vida aos pecadores, traga luz, raio no coração deles, então eles se arrependam. Gerard Voss, ele comentando isso, ele vai dizer que, falando sobre ira, né, sobre essa ira de Deus, ele vai dizer que a ira de Deus é a sua justa indignação e desprazer contra pecados e pecadores. E aí tem a outra disputa aí de uma parte. Eu sinceramente tem questões que eu não consigo admitir, sabe? Algumas conversinhas que eu fico assim e falo, gente, uma leitura honesta das Escrituras mostram que isso é impossível. Eu vou terminar de ler aqui, vou fazer considerações em seguida. A ira de Deus e a sua justa indignação e desprazer contra pecados e pecadores é o oposto do amor e da graça, e significa que Deus não pode considerar pecadores com favor e complacência, a não ser na base do provimento de uma expiação que remova ou que faça essa justificação, né? Então ele conclui dizendo: a maldição de Deus é a sua ira expressa na forma de punição. A ira de Deus é uma atitude para com os pecadores. A maldição de Deus é uma ação levada a cabo contra eles. E aqui entra aquela questão que a gente estava falando, né? Talvez alguém objete que não é justo que Deus puna, que Deus traga punição a pecadores finitos com castigos eternos. Eu creio que a questão que gira em torno disso aqui é exatamente essa, né? Uma análise fraca e falsa dessa realidade, desconsiderando a queda, desconsiderando a doutrina da depravação total. Então, se levanta. Essa argumentação aí, ela não leva em consideração duas coisas. A eternidade de Deus, pegou contra Deus eterno, por isso o pecado supostamente eterno, o homem não é eterno. Sim. Tem início, né? A eternidade não tem início nem fim. E a própria perspectiva do pecado. Né? Porque o pecado é uma violação à santidade de Deus. Então, quando você argumenta dessa forma, né, que o homem é finito e recebe o pecado eterno, é porque ele pecou contra o Deus eterno. Né? E porque ele também, de uma certa forma, ele, vamos dizer assim, compartilha, assim, pode dizer assim, né, da eternidade, né? Sim. Porque foi criado para a perspectiva era que o homem vivesse eternamente, né? Quer dizer, eternamente naquilo que a gente tem, porque eternidade Não no mesmo sentido, né? a eternidade não tem isso, né? No nosso caso, nós somos existir. Perfeito. É basicamente isso.
tá? É basicamente isso. A resposta é exatamente essa. O que precisamos saber é que todo pecado é cometido contra o Deus eterno. Né? E por isso, né, o mesmo comentarista ele vai dizer que, embora o pecado seja realizado no plano temporal, ele é cometido contra o Deus que está além dos limites do tempo, isto é, além dessa vida presente. Eu dei uma aula essa semana passada, falando sobre a eternidade de Deus. É algo muito maravilhoso, né? Esse atributo. Né? Deus não está restrito a isso aqui, a essa nossa realidade que nós estamos. Eu e você, nós só conseguimos conceber amanhã depois de hoje. Tudo está diante de Deus, não existe isso. Passado, presente e futuro estão diante dele. Ele não tem essa limitação, ele não está contido dentro dessa realidade, ele está além, ele transcende a tudo isso. Ele é eterno, ele criou o tempo. O tempo não existia até que ele estabelecesse para cumprir os seus propósitos eternos, os seus decretos, né? Ele estabeleceu tudo isso. Então, essa realidade de que muitos negam ou tentam suprimir essa realidade bíblica, né? Isso é pecado, né? Paulo vai colocar isso como uma das consequências do pecado, tentar suprimir isso. É exatamente essa questão que nega que o pecado ele é cometido, apesar de ser cometido dentro do tempo, mas ele é cometido contra um Deus que está além dos limites do tempo. Ele já está além dessa nossa contingência aqui infinita e presente. Então, por isso, ele não somente é tratado aqui, tá? Ele não somente é castigado aqui, mas ele se estende. Tá? Então, esse é o nosso ponto. É por isso que essa sessão ela termina dizendo, portanto, sujeitos à morte. Eles estão, né? Todos os homens estão sujeitos à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Alguém quer falar alguma coisa? Então é basicamente isso. E a base, para a gente entender isso melhor, a base da justiça para isso, né, para essa realidade temporal e eterna, essa punição, castigo, dessa despejar de ira de Deus, a base dessa justiça está na própria natureza de Deus, no ser de Deus. Eu queria trazer aqui a nossa memória o capítulo 2 da nossa confissão de fé. Eu vou ler ela aqui, essa sessão, e no final é o ponto que nós temos. Mas veja como é interessante, como isso é construído. Veja, há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Já coloca isso, né, diante de nós logo de cara. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membro ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E aqui está o ponto. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. E isso está ligado intrinsecamente à natureza de quem Deus é. A sua natureza requer que o pecado seja tratado como ele de fato é. Não tem como ele não ser visto por Deus e tratado por Deus com justiça. E nós podemos ver a descrição dessas misérias espirituais, temporais e eternas infligidas sobre os homens na pergunta 28, né? Na verdade, que a gente vai ver na questão temporal, né? Na pergunta 28 do Catecismo Maior, pergunta: quais são as punições do pecado neste mundo? E a resposta é: as punições do pecado neste mundo são ou interiores, como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos, ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa e todos os outros males
que caem sobre nós, em nosso corpo, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte, né? A morte, ela é esse ponto culminante aí, né? Dessas misérias espirituais. E isso acontece de tal forma, e aqui está um ponto importante, tá? Um ponto importante que a gente não podia, não pode deixar passar. Essa questão dessas misérias espirituais, desses castigos temporais, enquanto nessa realidade, a gente tem que olhar como isso é infligido sobre os homens, como isso é colocado sobre todos os homens. E isso acontece de tal forma que, em primeira instância, isso é uma realidade presente na vida do pecador incrédulo para a sua condenação final. Veja essa questão. Isso é uma questão real e presente, e na vida do pecador, a gente tem duas realidades aqui. Tá? Na vida desse pecador não redimido, falando dessa realidade, ele está operando, Deus está infringindo isso sobre ele, e isso está conduzindo para a condenação final. Enquanto as tribulações sofridas pelos pecadores redimidos, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, são como a vara da disciplina de Deus, destinada para o seu próprio benefício e expressão do amor do Pai Celestial para com os seus eleitos. Então, isso opera, mas de tal forma, essa realidade ela está presente na raça, mas de tal forma que conduzir os ímpios, os ímpios, os não convertidos, aqueles que os não eleitos, para a ruína, conduzi-los para a condenação, para a glória de Deus. E enquanto essas tribulações sofridas pelos pecadores redimidos estão sendo trabalhadas com a vara da disciplina de Deus, conduzindo-os à santificação, a uma vida justa e piedosa, que expressa a obra de Cristo na vida deles. Abra Tito 2. Tito 2:11. Nós aqui vemos bem claramente como essa graça, ou como essa vara de Deus, ela atua na vida dos filhos de Deus. Olha, vamos ler do 11 aí ao 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. A todos os homens aqui, não quantitativamente, mas dentro qualitativamente, tá? Aqueles que são seus, sem essa restrição de raça, não está falando, salvação universal não, tá? O ponto aqui é esse: Salvador a todos os homens, educando-nos, aqui está o termo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, essas paixões e impiedades mundanas que naturalmente estão exercendo um caminhar, uma condução para a condenação dos ímpios. A graça de Deus, ela se revela, ela se manifesta salvadora aos seus eleitos, e então ela está nos livrando dessas impiedades, das paixões mundanas que naturalmente conduzem os pecadores, os ímpios, a essa condenação. Ele continua educando-nos. O termo aí, educando-nos, ele é muito interessante, porque embora tenha esse sentido, mas ele não é só isso, como um professor meramente orientando, dizendo: olha, faça isso. Não, mas ele está como aquele que exerce, ainda que com vara, um ensino para conduzi-lo a essa restauração, ao caminho que deve ser seguido, educando aqui. Essa palavra aí no original pedagogia, pedagogo. Você viu? Vi, deixa eu só. A raiz dela é. Porque o pedagogo era o escravo que conduzia o filho, a escola, a vida. Ele fazia isso também
por meio da disciplina, Sim. da correção física. Então se encaixa muito com o que você falou aí sobre educação. Paideio vem dessa raiz. Então, ele não é somente uma orientação exterior, uma coisa que, olha, pode seguir isso aqui. Não, o propósito aqui traz essa ideia de alguém que está conduzindo, e ainda que use por disciplina. Isso a gente vai encontrar por todas as escrituras. Apocalipse vai falando que o Senhor, ele traz, ele disciplina, né, o filho a quem ele ama. Ele traz, ainda que pelas duras penas da disciplina, ele vai trazer o seu filho a essa condição, né, a essa condição de renegar a impiedade e as paixões mundanas. Então ela vai nos educando nessa vida, né? O ponto aqui é o tempo que esse termo é colocado, educando-nos, ou seja, ela se manifesta em Cristo Jesus, ela se manifesta, essa graça se manifesta salvadora aos seus eleitos, e ela então no presente momento ela nos educa, ela se mantém ativa, presente na nossa caminhada cristã, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos. Então a gente vê claramente isso. Essa operação da graça de Deus sobre os seus eleitos, enquanto aqueles que, os réprobos, eles estão sem essa atuação, eles estão caminhando para a sua condenação. Então a gente precisa distinguir essas duas questões aqui. Tá? E por fim, as misérias eternas. Nós podemos ver aí na resposta da pergunta 29 do Catecismo Maior. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? E aí nós temos as punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus. E aqui tem algo importante, tem algo interessante, né? Porque a gente, no pensamento comum, as pessoas atribuem o inferno como um lugar de total ausência de Deus. O inferno onde Deus não vai estar. Mentira. Os puritanos, eu também estava falando sobre essa aula aqui essa semana. Os puritanos trabalhavam essa ideia da imensidão de Deus, né? Não há um lugar, né? A ideia é praticamente essa. Ao mesmo tempo, não há um lugar onde Deus possa ser contido, um lugar onde Deus não possa estar, não existe essa possibilidade, porque Ele, né, é Espírito e habita, né, a sua imensidão. E ao mesmo tempo, não há um lugar onde Ele não possa estar. Ao mesmo tempo, nada pode conter, né, não há um lugar onde Ele não possa estar. E os puritanos trabalham essa ideia de que, ao mesmo tempo, e esse é o sentido do inferno, sem inferno, tá? Ao mesmo tempo que Ele está, a sua presença está punindo com ira eterna no inferno os réprobos, os inimigos de Deus, né? Imprimindo-lhes o terror da sua ira. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a sua presença é real e consoladora nos céus para com os seus santos. Eles trabalham essa ideia. Então, o ponto aqui que o Catecismo está colocando é exatamente essa: são a separação eterna da presença consoladora de Deus. Pode falar. Tem um puritano, eu não lembro o nome dele. Esse livro é até traduzido, né? É bem pequenininho assim. Eu não lembro o autor, né? E deu o nome, o título do livro. Que era Qual? Não lembro. Tá. Eu tenho até na minha biblioteca. E uma certa vez ele disse, uma série de pregações, né, falando sobre sofrimento e terrores eternos, ele disse que se o inferno fosse um lugar somente de sofrimento, é um lugar de sofrimento, e o pecado não estivesse presente, ele seria um lugar de bênção.
presença consoladora de Deus não existe. Porque Ele é Senhor do inferno também. Senhor do inferno. E os homens vão sofrer diante do Cordeiro, diante dessa. Não existir assim. Esse é o grande ardor do inferno, né? É que não tem fim isso, O né? sofrimento é uma consequência, né? É isso aí. Da falta da presença, da comunhão com Deus. Perfeito. E é literalmente isso. Vocês considerarem isso, né, o inferno, qual o sentido? Qual é o sentido? É exatamente isso. É um lugar onde Deus está eternamente despejando agora, né, a sua ira, o seu desprazer, né, contra os réprobos, aqueles que o odiou e o odiará. Não tem essa ideia, né? Mas se eles são aqueles que odeiam a Deus, e ali a ira de Deus, o desprazer de Deus estará perpetuamente sobre eles. Pode falar. Só um comentário, eu estou meio gripado, né? Isso torna muito horrenda a situação do Senhor na cruz, porque quando a gente analisa aqueles dois animais que eram feitos para sacrifício, que um era abandonado e o outro era queimado, isso traz muito sentido nessa questão forense que nós estamos trazendo, porque ao mesmo tempo que Cristo foi abandonado, né, ele recebeu o inferno que nós recebemos na cruz. Né? Então, a escuridão se forma em Cristo para que a gente não entre nesse tipo de conceito comigo dessa forma, é simplesmente absurdo, porque nós que somos temporais e receberíamos o inferno eterno como ímpios, Cristo no tempo recebeu o inferno eterno em sua alma para que nós ao mesmo tempo que todo esse efeito que está na confissão do pecado, né, esse sentido de abandono, Cristo sentiu absolutamente em sua alma para que nós não fôssemos abandonados dessa forma. Então, essa forma forense é, para mim, particularmente, uma das coisas que mais me consola, porque é como se é assim, né? Eu não vou ser abandonado de jeito nenhum. Por que Cristo foi abandonado? Todos nós somos consolados. É interessante ter um salmo, né, que fala: angústia do inferno se apoderaram de mim. Quando eu aprendi sobre esse salmo, e aí tem uma linha teológica que diz que quando Jesus morreu, ele foi lançado no inferno. Isso não é verdadeiro. Assim. O que ele recebe, por isso que ele morre, né? O que ele recebe na cruz é o sofrimento que nós receberíamos eternamente, tá? na condição de habitante do inferno. Sim. Ele recebe isso sobre ele, né? É isso que recai sobre ele. Quando ele fala angústia do inferno, né? Sabe o que o irmão aqui acabou de falar? Angústia do inferno se apoderaram de mim. Ali na cruz ele sente todo o sofrimento, por isso que a Escritura diz, do pecado eternamente, de todos aqueles que eram dele, né? Então ele ali naquele momento ele sente isso, por isso a separação de Deus, quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Que ali é o único momento em que ele sofre sozinho as dores infernais, né, que nós iríamos receber por toda a eternidade. Estou tentando achar aqui algo que eu não vou achar. Vou perder tempo tentando procurar ela, eu não vou achar. Eu não trouxe uma coloquei aqui, mas que retrata muito bem isso. Dessa intercessão de Cristo por nós. Né? Os puritanos ali, eu acho que não sei se é o Humberto, não sei quem trabalha essa questão ali. Mas ele coloca isso muito bem, expondo um texto, né? Expondo um texto bíblico ali. Os puritanos eles eram bem bíblicos. Então, a base de argumentação para se formular a doutrina, para trabalhar, articular, era tudo ali. Então, ele argumenta ali sobre o texto, eu não
Depois a gente pode até passar aí individualmente os irmãos, passa por ele, mas ele expressa exatamente isso, né? Porque existe essa questão, né? O pecado não poderia ser expiado meramente por uma criatura finita, né? Porque ele foi cometido em dimensões eternas, como a gente já acabou de dizer. Então daí se faz necessário, não poderia ser outro, não poderia ser outra pessoa que não Cristo, o próprio Deus agindo em prol dos seus eleitos, né? Só Deus poderia fazer, porque uma só pessoa habitava o ofensor, né? Em Cristo estava o ofensor, né? Representando ali o ofensor e o ofendido. Ele tinha uma natureza que mostrava, expressava exatamente aquilo que fora feita ao ofensor. Ele tinha a natureza do ofendido. E ele, então ele se entrega, mostrando aí essa graça, esse amor de Deus para com o seu povo. É interessante isso, essa natureza de Cristo, porque o que Cristo fez? Reconciliou o homem com Deus, né? Sim. A sua própria encarnação já demonstrava isso, né? Porque ele era 100% Deus e era 100% homem, né? Já apontavam para essa reconciliação, né? E é uma reconciliação eterna. Por quê? Porque o que hoje nós temos lá sentado à direita de Deus é um homem Deus. É um homem Deus. É um homem Deus que é por nós. Homem e 100% Deus. Exatamente. Então, é muito interessante essa colocação que ele faz. Eu não vou achar aqui no meio desse tempo, mas depois eu achando, eu passo aí os irmãos. Ok? Então, o ponto aqui é basicamente isso. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo. Eu acho que a gente não tem uma ideia. Porque o que será isso? Porque qualquer dor infligida sobre nós, por mais terrível que seja, por exemplo, você quebra o braço ali, fica de fratura exposta, o osso para fora, aquela coisa ali. E você sabe que daqui a pouco vão fazer um curativo, né? vão colocar o gesso, você vai ser tratado. E todos nós estamos condicionados a passar a dor, né? A ter aquele momento, ele sabe que vai ser doído, mas todos nós estamos condicionados à espera desse momento de alívio, por um remédio, por, sei lá, morfina, né? Que eu acho que é o último, né? Quem sabe que é enfermagem, acho que é o último, não sei, que estanca ali, pelo menos ameniza a dor, não sei como é que funciona aí. Né? A nossa mente está condicionada a essa ideia de alívio, né? Por mais pesada que seja a dor, lá não vai existir isso. Lá não vai existir isso. Né? E os tormentos mais, está colocando aqui os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem interrupção. É aquela perpétua dor, sofrimento, né? Penoso aí, no fogo do inferno para sempre. Texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, abra, por favor, e traz esse ensino, 2 Tessalonicenses 1, 9. Diz assim: estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor da glória do seu poder. Concluindo, irmãos, aqui esse nosso estudo sobre essa doutrina, sobre essa sessão da nossa discussão, a doutrina do pecado nos faz olhar para a realidade miserável do nosso coração sem Deus. Nós somos apresentados, isso é exposto, isso é colocado diante de nós,
essa realidade miserável. E é esse o termo, tá? É esse o termo. O homem sem Deus, ele está no estado de miséria. Ele está no estado de miséria. E isso, naturalmente, nos faz saber que sem a iniciativa graciosa de Deus, e aí eu volto lá naquilo que nós já havíamos conversado, porque o homem, ele é escrito nas Escrituras como morto, mas não somente morto, mas como um morto inimigo de Deus. E ainda que o homem, assim, considerando loucamente, tá? De uma forma bem descabida, que eu vou dizer que alguém considerar isso, o homem pudesse se auto-reviver, se fazer vivo de novo, ele continuaria com todas as suas inclinações, tá? Ele estaria eternamente perdido, né? Porque a sua condição é de inimizade contra Deus. Ele não desejaria em momento nenhum de nós desejaríamos ir a Deus por nós mesmos. Tá? Isso nos faz saber que sem essa iniciativa da sua livre graça, vindo até o nosso encontro, nós estaríamos eternamente perdidos. E não somente perdidos, mas alvos de sua ira eterna, em tormentos, dor, sofrimento, e totalmente desprovidos de misericórdia. Essa doutrina, ela, diferente do que algumas pessoas tentam colocar para que ela não seja ensinada na igreja, né? Tem muita igreja que não pode. Esse tema, do capítulo 6 da confissão, ele é proibido, porque ele soa muito, não é algo muito, espanta as pessoas, é algo muito ofensor, né? Opressor. É muito opressor esse tema. Tem que falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus. Mas esse tema, ele é importantíssimo para a nossa vida, né, para a nossa caminhada cristã, porque nós somos lembrados de onde nós viemos e nós somos direcionados, nossos olhares são direcionados a Cristo, a nossa esperança, a esperança nossa, como o texto bíblico vai dizer. Sem Ele, nenhum de nós poderíamos fazer nada em relação à nossa condição de reparar nosso estado e irmos a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por esse ensino, por essa palavra. Vamos agradecer. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos porque a sua palavra